Mas vamos fazer o seguinte, enquanto eu tento entender o que vocês estão dizendo, a gente vai para Belo Horizonte. Vamos para Belo Horizonte agora com a Gabriela Oliveira para trazer um dado preocupante, viu, Zaidan? Atualmente, 39% dos brasileiros afirmam estar endividados, enquanto 23 desses acreditam que entrarão em 2026, ou seja, no ano que vem, com dívidas, né? Então vamos entender essa pesquisa, esse estudo aí que saiu com a Gabriela Oliveira. Boa tarde, Danilo, Zaidan e a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Atualmente, 39% dos brasileiros afirmam estar endividados, enquanto 23 desses acreditam que vão entrar em 2026 com dívidas, enquanto 48% espera reduzir o nível de endividamento. Em meio a esse cenário, uma pesquisa da Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, chegou à conclusão que a maioria dos brasileiros admite que entende pouco de educação financeira. Os dados ainda apontaram que mais de 60% da população fazem uso de algum meio de acesso a crédito, como cartão ou empréstimo. O endividamento afeta a saúde mental, foi o que concluiu também a pesquisa, já que 77% dos entrevistados afirmaram que o endividamento afeta a saúde emocional ou a qualidade de vida. Eu volto com vocês aí no estúdio. Opa, obrigado então nessa pesquisa aí da Febraban, que chegou então a essa conclusão, né, que a maioria dos brasileiros admite que entende pouco de educação financeira, e esses dados, essa porcentagem que você trouxe, Gabriela Oliveira, direto de Belo Horizonte. Brigadíssimo, viu, Gabriela? Bom trabalho por aí. Ô Danilo. Diga, Zaidan. Mas é o seguinte, né? A Febraban que não venha com a cascata de que a causa primordial desse alto endividamento é a falta de educação financeira. Não é isso. A grande causa, primeiro, você tem renda baixa, os custos sobem, o salário no Brasil, o salário médio é baixo, a renda média familiar é baixa, e o crédito, muitas vezes, claro, é usado irresponsavelmente, mas muitas vezes é por falta de alternativa para pagar contas essenciais. E aí entra em campo a vergonhosa, estratosférica taxa de juros cobrada no sistema bancário. Além da taxa básica, que também é indecente, estamos em 15%. Em termos reais, é a maior taxa, a segunda maior taxa real do mundo. É a Selic brasileira hoje, a segunda maior. E a primeira é a russa, que está em guerra. E, portanto, tem de valorizar a sua própria moeda, porque não tem acesso a dólares. Né? Isso é óbvio. Agora, o sistema financeiro privado, por sua vez, ele cobra juros escandalosamente altos, né? Estratosféricos, indecentes. E usa o argumento, não, os juros são altos por causa da inadimplência. Não, invertam essa lógica. A inadimplência é alta porque os juros são altos. Não é o contrário. Os juros altos é que produzem inadimplência alta. E o endividamento no Brasil é uma coisa seríssima. Isso que a Gabriela falou, dos problemas emocionais que são produzidos, isso é óbvio, né? E às vezes situações, às vezes não, com muita frequência, situações de desespero nas famílias. Porque aí você começa a fazer um empréstimo, Danilo, para pagar o empréstimo anterior. Você passa a buscar empréstimo para pagar empréstimo. E passa a trabalhar para os bancos. Não é? E tendo de pagar comida, o remédio, o aluguel, a eletricidade. Ora, esses consignados aí que vão inventando, isso acaba produzindo mais endividamento. E não é, claro, repito, tem gente que usa de maneira irresponsável, mas a maioria não, a maioria é por falta de opção, não tem alternativa. E vai buscar dinheiro no banco e se endivida, muitas vezes de maneira irreversível. Aí faz uma dívida para pagar outra, faz uma dívida para pagar outra. E há empresas também, você tem milhões de empresas. O último levantamento falava em 6 milhões de empresas altamente endividadas. E 70 milhões de pessoas endividadas no Brasil, Danilo.
Não, exatamente. A pesquisa é interessantíssima, tem vários recortes, né? Acho que só foram infelizes de tentar juntar essas duas coisas, né? Porque o que eles trazem aqui é o seguinte, né? Que 39% afirmaram estar atualmente endividados. Entre estes, 23% acreditam que terminarão 2025 mais endividados do que estavam no final do ano passado e 48% esperam reduzir o nível de endividamento, né? Aí um outro recorte da pesquisa é que a maioria dos brasileiros, 55%, admite que entende pouco, 40% nada e 15%, né, entende ali de educação financeira, mas que reconhece que o tema é muito importante, né? Muita importância, claro, 55%, claro. Alguma importância, 20%. Então acho que tentaram aí juntar as duas coisas e não ficou realmente legal, né, Zaidan? Porque dá a entender que o endividamento é uma consequência aí do desconhecimento ou da pouca importância ao assunto educação financeira, mas não é. Você trouxe aqui também, Zaidan, a questão do crédito, né? E eu tenho aqui também esse recorte, né? Uma maioria de 61% dos entrevistados afirma utilizar frequentemente 34% ou às vezes 27% algum meio de acesso a crédito. Um quinto raramente recorre a crédito e 18% dizem nunca utilizar esse tipo de recurso, né? E não vai dar para a gente detalhar aqui toda a pesquisa, mas fala também, Zaidan, sobre as bets, né? As apostas online, as bets têm ganhado espaço no cotidiano dos brasileiros e a pesquisa trouxe o impacto disso no orçamento das famílias. Esse levantamento mostra que a ampla maioria da população, 81%, avalia o impacto das bets nas finanças das famílias como muito negativo, 50%, ou negativo, 31%, e que a experiência negativa, direta ou indireta, com as bets está presente para 37% dos entrevistados, né? Aí eles trazem aqui golpes também, eles trazem as fontes de informação, onde as pessoas estão buscando fontes de informação, rádio, jornal, televisão, sobre, né, o tema educação financeira, enfim, é uma pesquisa ampla, mas acho que juntaram as duas coisas e não ficou realmente legal, né, Zaidan? Não, que a educação financeira é uma coisa boa, que ela só vai ajudar, não há dúvida. Agora, o que não pode é relacionar, ou mais do que isso, tratar a falta de educação financeira como causa primordial do autoendividamento. Isso não é verdade. A causa central é o custo do crédito, o custo dos empréstimos, os juros que são cobrados. Essa é a causa primordial. Às 4 horas